Você está numa reunião de discovery e o time passou 2 semanas entrevistando usuários, tem post-it por todo lado, tem affinity map na parede, tem uma apresentação bonitinha com insights organizados por categoria. E aí alguém pergunta: "Ok, mas o que o usuário realmente precisa?" Silêncio. Porque ninguém sabe responder, essa é a verdade. Todo mundo viu o comportamento, todo mundo ouviu as reclamações, mas a necessidade de verdade, aquela coisa fundamental que o cliente está tentando resolver, ficou enterrada em algum lugar entre o quinto post-it e a terceira rodada de votação dos assuntos mais relevantes. E o pior não é o silêncio da reunião. O pior é o que acontece depois do silêncio, né? O time continua, decide por feeling, por opinião de quem fala mais alto ou por aquela feature que o stakeholder pediu há uns 3 meses, né. Aí você lança, né, e nada acontece como esperado, né. A forma que eu vejo é que isso não é falta de processo, é falta de uma pergunta específica que muda tudo quando você aprende a fazer ela certo. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro, você está no canal Produtos Impactantes e por aqui a gente fala sobre produto, comportamento e o que está por trás das decisões que fazem um time realmente construir a coisa certa. E hoje a gente vai fundo nisso. Então, vamos começar. Você provavelmente já ouviu falar, né, de jobs to be done. Talvez num curso, num livro, em algum artigo aí pela internet, no Medium, enfim. E se você já ouviu, provavelmente aprendeu da mesma forma que a maioria aprende, né? Como um framework de entrevista, digamos assim, né? Quando você contrata esse produto, qual é o job que você está tentando fazer, né? Qual o job que ele faz por você, né? Legal, isso é útil, né? Mas completamente insuficiente, tá? Porque jobs to be done não é uma técnica de entrevista, é uma filosofia, é uma lente, é um jeito de enxergar produto que quando você realmente internaliza, muda a forma como você entra em qualquer conversa, né? Com o usuário, com o stakeholder, com o seu próprio time, tá? Então, o que eu vejo acontecer com a maioria dos PMs, né, dos gerentes de produto, é o seguinte: eles usam jobs to be done no discovery e esquecem ele no resto da sua rotina, da sua prática de ser PM, né? Aí o framework ele vira uma decoração, um slide bonito aí no início de trimestre que não muda nada no teu ciclo de desenvolvimento. Então, é, eu acho importante, sabe, e que eu quero te mostrar hoje, é como Jobs to be Done funciona quando você trata ele como filosofia e não como uma etapa do processo. E para isso, eu vou trazer um exemplo que vai fazer esse conceito encaixar de um jeito que você vai guardar para sempre na sua cabeça. Pelo menos é o que eu espero aqui. É, é, Pensa aqui comigo. Quando alguém compra uma furadeira, ela não quer uma furadeira, né? Ela quer um buraco na parede. Mas se você for mais fundo nessa questão, ela também não quer um buraco. Ela quer o quadro pendurado. E se você for ainda mais fundo, ela quer a sensação de que a casa finalmente está parecendo um lar. Ela quer que esse quadro traga memórias, né? Tem ali uma carga afetiva de memórias, né? Perceba, isso é jobs to be done. Não é sobre o produto, não é nem sobre a tarefa, é sobre o progresso que a pessoa está tentando fazer na vida dela, né? Clayton Christensen, né, que popularizou essa ideia, usava uma expressão específica. As pessoas contratam produtos para fazer um trabalho, e quando o produto não faz esse trabalho bem, né, não fazem bem o seu trabalho, elas demitem ele e contratam outro. Simples assim, né? Mas perigosamente fácil de entender de forma rasa, né, digamos. Porque o erro que a maioria comete, e eu já cometi esse erro também, por isso eu estou aqui no meu lugar de fala, é parar na camada da tarefa, né?
O job é comparar preços, o job é agendar consultas, o job é visualizar relatórios. Então, esses são jobs funcionais, são reais, são úteis, mas eles não são o trabalho inteiro, né? Então, todo job ele tem três dimensões e a maioria dos times de produto só enxerga uma, né? A primeira é a dimensão funcional, o que a pessoa precisa fazer, organizar, comparar, agendar, rastrear. Isso é o que aparece nas entrevistas quando você pergunta: me conta como você usa hoje, né? A segunda é a dimensão emocional, né? Como a pessoa quer se sentir durante ou depois de fazer isso. Então, menos ansiosa, mais confiante, tranquila, no controle. Isso é o que aparece quando você pergunta: o que te incomoda nesse processo? Ou como você se sente quando isso não funciona, né? E a terceira camada, e essa eu acho que é a mais é a que mais pesa, né? E é a que menos aparece, é a dimensão social. Como a pessoa quer ser percebida pelos outros por causa dessa solução, dessa decisão, né? No caso. Ah, ela quer se sentir competente, moderna, bem informada, responsável, né? Então perceba uma coisa: um médico que usa um sistema de prontuário não quer só registrar dados do paciente, né? Ele quer se sentir no controle do histórico clínico e quer ser visto pelos colegas como alguém que trabalha de forma organizada e precisa. Então, quando o seu time ignora as dimensões emocional e social, vocês estão construindo solução para um terço do problema, né? E aí vem a pergunta que eu acho que é difícil, enfim, né, que a maioria não responde, né, que é: quantas das decisões da sua última sprint foram baseadas nas três dimensões, né? Você já parou para pensar nisso? Né? Beleza. E aí, bom, lembra, né, que eu falei que eu ia te fazer um exemplo, ia te trazer um exemplo que ia, enfim, fazer tudo se encaixar, né? Então chegou a hora desse exemplo. Segue aqui comigo. Imagina uma plataforma de e-commerce de moda, tá? O time passou meses refinando o filtro de busca, né? Mais categorias, mais atributos, mais combinações possíveis, cor, tamanho, estilo, faixa de preço, marca, avaliação, tudo ali, organizado, funcional. Lançaram, né? O filtro era melhor do que qualquer concorrente direto, né? Fizeram todo ali um trabalho de benchmarking, analisaram, etc. E as conversões, depois que lançaram, continuaram iguais, mesmo sendo assim, fenomenal, né? E aí o time foi investigar, né? Rodou entrevistas e descobriu uma coisa que ninguém tinha pensado em perguntar antes, né? Que as pessoas não estavam usando o filtro para encontrar uma peça específica, né? Lembra, é um e-commerce de moda, era um e-commerce de moda e nichado, né? Elas estavam tentando resolver um problema muito mais concreto e muito mais emocional. Tenho uma festa de aniversário sábado, não sei o que usar e tô com medo de errar. Perceba a sutileza, né? Entre você focar somente na tarefa e não focar nas outras camadas que o Job to be done te apresenta, né? Então, o job não era filtrar produtos por categoria, era me ajuda a não passar vergonha, sabe? Numa situação específica que eu já sei que vai acontecer, né? Então, o produto certo não era um filtro mais sofisticado, era uma entrada diferente na experiência, né? Algo como me conta a ocasião, em vez de escolha categoria, por exemplo, né? Uma curadoria por contexto de uso, né? Não por atributo técnico de produto, por exemplo, né? Então, funcional, emocional e social. Numa única mudança de perspectiva que o time nunca teria considerado se ficasse só contando cliques no filtro, por exemplo. Esse é o poder do Jobs to be done como filosofia, né? Não como uma pergunta de entrevista, como algo solto, né? Mas como uma lente que você carrega o tempo todo, né? E aí, eu acho importante que tem mais uma camada que eu quero te mostrar, porque eu acho que ela é onde mais produtos morrem sem entender o porquê, né? Que é a seguinte:
os jobs mudam, né? Não o produto, o job. Então, o contexto da vida do usuário muda e o trabalho que ele precisa fazer muda junto, né? E quando o produto não acompanha essa mudança, esse movimento de vida, esse movimento de contexto, ele começa a ser demitido em silêncio, né? É, pensa num app de meditação, por exemplo, né? No começo, o job era, me ajuda a começar a meditar. Eu não sei como fazer isso, né? Depois de 3 meses usando, né, o produto, o job virou, me ajuda a manter consistência. Eu já sei meditar, mas fico pulando dias, né? Depois de um ano, sei lá, por exemplo, o job pode ser completamente diferente, né? Me ajuda a aprofundar a prática. Eu já não me identifico com o conteúdo iniciante, por exemplo. 3 jobs diferentes numa trajetória de um único usuário, né? Se o produto não evoluiu junto, se ele ainda entrega o mesmo job de 3 anos atrás, né, por exemplo, ele virou irrelevante para quem mais importa, os usuários que mais investiram nele, nesse produto, que já estão dentro, né? E aí vem a pergunta que eu me faço, né, que o time precisa fazer, na realidade, que o time precisa fazer com regularidade, que e não somente no Discovery, que é o job que a gente está resolvendo hoje, ainda é o job que o nosso usuário precisa? Ou a gente está confortável demais na resposta que encontrou no trimestre passado? Sabe, essas perguntas, esses questionamentos, essas reflexões têm que ser parte constante diária do seu trabalho, né? Como um gerente de produto, como um líder de produto, até mesmo como, enfim, como um designer, né? Então, é, deixa, deixa eu te dizer a coisa que eu acho que é o coração disso tudo, no final das contas, né? Eu acho que Jobs to be Done, como filosofia, não é sobre fazer perguntas melhores nas entrevistas, né? É sobre mudar quem você é dentro de uma reunião, por exemplo, né? Estou querendo levar ali pro ato mais atômico ali do seu dia a dia, digamos assim, ou pelo menos chegar próximo disso, né? Que é o fato de você participar de reuniões e etc, né? Quando alguém chega com uma ideia de feature, né, a pergunta que a maioria dos PMs faz é qual o impacto disso? Ou qual é a evidência que suporta isso, né? São perguntas legítimas, né? É óbvio que são, né? E estão corretas, não são perguntas inválidas. Mas não são as primeiras perguntas. Ou não deveriam ser as primeiras perguntas, né? A primeira pergunta que Jobs to be Done te ensina a fazer qual é o progresso que o usuário está tentando fazer, né? Porque quando você parte dessa pergunta, tudo muda, né? A conversa para de ser sobre a solução e começa a ser sobre o problema, né? O stakeholder para de defender a feature e começa a pensar junto com você no que o cliente realmente precisa, né? O time para de debater implementação e começa a questionar premissa, né? Você vira a pessoa que ancora as conversas com base na realidade, dando o enfoque correto, né? E essa é uma das habilidades mais raras e mais valiosas que um gerente de produto pode ter, sabe? Não porque é difícil de aprender, mas porque é difícil de manter, né? O ritmo do produto, a pressão de entregar, a voz dos stakeholders, né? A pressão. Então, tudo conspira para te afastar da pergunta certa, né? E Jobs to be Done como filosofia é o compromisso de voltar para essa pergunta toda vez, mesmo quando é inconveniente, especialmente quando é inconveniente, tá? Eu acho que a sua versão antes desse episódio provavelmente usava Jobs to be Done como ferramenta, né? Algo que você aplica ali em determinados momentos do processo. E eu espero que a sua versão agora, né, depois desse episódio, possa usar Jobs to be Done como postura, né, como filosofia realmente, algo que você carregue
carregue em todas as suas conversas, né? Que você possa levar para todas as suas conversas, em todas as reuniões, em todas as decisões, né? Porque não é um upgrade de técnica, né? É um upgrade de perspectiva, né? Acho que, e na prática, como eu posso dizer, na prática começa com uma coisa simples, né? Na próxima vez que alguém chegar com uma solução, né, uma feature, uma ideia, um pedido, antes de qualquer outra coisa, pergunte qual é o progresso que o usuário está tentando fazer. Não ali como uma checklist, né, mas não sei, como uma curiosidade genuína, né, como algo realmente que você quer entender, você quer realmente mergulhar, né. Então, porque quando você é, faz essa pergunta com frequência suficiente, o time começa a fazer ela também, vira hábito, né? E quando o time inteiro faz ela, vocês param de construir soluções complexas para problemas que ninguém mapeou direito. E se esse episódio te fez pensar diferente sobre como você usa Jobs to be done, ou se ele te deu, enfim, linguagem para uma coisa que você já sentia, mas não sabia nomear, compartilhe aqui comigo, tá bom? E se você quer continuar tendo esse tipo de conversa sobre produto, sobre comportamento, sobre o que realmente está por trás das decisões que funcionam aí no seu dia a dia, como um gerente de produto, como um profissional de produto, se inscreve no canal. A gente está construindo algo sério por aqui. Eu adorei sua companhia, espero que você também tenha curtido muito a minha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!